Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu considero muito importante. Porque eu não sei se vocês já fizeram a casa de vocês, ou se ainda vão fazer, e se não tem ainda, um dia vocês vão ter, se Deus quiser. Que eu acho que o mínimo que a pessoa na vida, assim, que deveria ser tipo assim, obrigatório, sabe? A pessoa nascer e ter pelo menos uma casa que seja confortável para poder ficar com sua família sem ter que ficar se preocupando com onde morar, essas coisas. Mas infelizmente não é assim, né? Para a grande maioria dos brasileiros, ter a casa própria é um sonho. A minha avó, tadinha, morreu com o sonho de ter a casa própria dela, nunca conseguiu ter. Então, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas no mundo. Então, hoje eu vou falar sobre alguns erros que eu cometi quando eu estava em processo de construção. A minha casa, eu construí ela do zero. E eu poderia ter comprado, a gente poderia ter comprado um terreno para poder construir, para fazer uma casa maior. Só que, como na nossa cabeça, assim, a gente só teria um filho mesmo, na nossa cabeça, a gente sempre se programou para ter um filho, não poderia ter mais filhos. Então, a gente sempre se preocupou com uma casa pequena, assim, quis ter uma casa pequena. É claro que não é tão pequena assim, porque eu penso em ter netos, mas uma casa que seja confortável, que não precisasse muito grande, porque a minha vida é muito corrida, eu trabalho bastante. Quando eu não estou trabalhando, eu tenho que ir no médico. Quando eu não estou no médico, eu estou fazendo alguma outra coisa. Então eu não sou aquela pessoa assim que, ai, adora, ai, como eu adoro limpar a casa. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu limpo e minha casa é limpinha, mas não é o que eu gosto de fazer. Se eu pudesse pagar alguém para fazer, eu não pagaria. Eu acho que eu também não pagaria. É porque, olha só, não, é porque eu tenho certeza, é porque eu já sou meio assim, que no meu banho então, eu tenho dificuldade de, tipo assim, de comandar, sabe? Então, às vezes, se a pessoa fosse limpar minha casa, por exemplo, se eu contratasse alguém para limpar minha casa, eu ia ficar com dó dela limpar sozinha, então eu ia acabar ajudando. E aí, no final, eu ia estar limpando mais ainda do que a outra pessoa. Eu preciso aprender outras pessoas fazer as coisas por mim, eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Mas, então, aí como o nosso objetivo não era ter uma casa muito grande, então nós escolhemos uma casa que é sobrado. E eu queria a casa exatamente nessa localização, aonde que está, o ponto que está, que é um excelente ponto da cidade, na cidade. Então eu queria exatamente nesse local. Então, o que nós optamos por fazer? Sobrado. O que faz falta na minha casa? Faz muita falta grama, faz muita falta quintal, faz muita falta esse espaço que eu não gostava muito de ter e que hoje eu sei o quanto ele é importante, que é o quintal, que é o lugar para você criar animais, né? E aí, então, aí nós construímos nossa casa. Só que no meio, assim, de construção, eu assistia muito vídeo, eu via muita coisa de coisas que tinham sido lançadas, de coisas que estavam chegando nova no mercado, porque eu queria uma casa mais atualizada, mais moderna. Só que nessa história teve muita coisa assim que eu mudaria, que eu teria feito diferente. Por exemplo, a ilha. Na minha casa, sala, cozinha, sala de jantar, tudo junto. Não é muito grande, é o suficiente para me receber algumas pessoas, mas não é muito grande. Mesmo porque aqui, quando a gente vai fazer uma festa, alguma coisa, a gente vai para casa de alguém que é maior, né, da minha família, ou a gente opta por alugar um rancho, algum lugar assim, que na cidade é comum. Então não precisava ser uma casa tão grande para receber ou fazer festas. Então, na hora que eu fui fazer a minha ilha da cozinha, nós fizemos de alvenaria e foi uma das piores. Alvenaria? Nós fizemos de tijolo, sabe? Ao invés de fazer planejado com uma. Por exemplo, eu poderia ter optado por fazer ela de madeira, com rodinha para poder arrastar ela para outros lugares. E o que nós fizemos? Nós fizemos ela fixa, com tijolo. E é bom, porque
ali ela tá segura, eu posso colocar peso, eu posso subir em cima dela. Tanto é que quando eu vou cozinhar com meus sobrinhos, eu coloco eles em cima da ilha e a gente cozinha ali. É bom, só que, pensando assim, no dia a dia, talvez se ela fosse móvel, facilitaria muito mais para quando eu estivesse com a casa bem cheia. Mas foi um erro, mas não foi um erro assim tão grande, porque ainda assim, ela sendo fixa, e sendo muito resistente, eu consigo brincar com os sobrinhos, eu consigo subir em cima delas. Às vezes eu tô com meu marido lá na cozinha, aí se ele estiver lavando uma louça, por exemplo, aí eu vou sentar na ilha e a gente fica conversando, entendeu? Ou eu posso sentar na pia também, que ela aguenta suficiente, ela aguenta meu peso. Então, valeu a pena, né? Pensando nessa parte. A pior burrice, a segunda coisa, que é a pior burrice que eu cometi na minha casa, foi uma cuba pequena para cozinha. Não. Aí eu inventei de colocar uma cuba pequena na cozinha. Ah, mas por que uma cuba pequena na cozinha? Porque na minha cabecinha eu nunca ia precisar lavar louça. Não, porque a gente, por muito tempo, só comia marmitas. Porque é onde eu moro, custo-benefício compensava. Só que eu enjoei de todas as comidas da cidade, de todas as marmitas, porque para quem não sabe, existem só 3 comidas que a gente não consegue enjoar. A nossa, de alguém que mora com a gente e da nossa mãe. Todas as outras comidas, se você comer todos os dias, você vai enjoar. Não adianta. Então, aí eu pensei que eu fosse continuar nessa vida, sabe? De só comer marmita. Só que a cidade é pequena, eu já comi todas as marmitas da cidade, já enjoei de todas. E aí, aí eu comprei a cuba pequena, porque na minha cabeça, assim que a gente mudar, eu já vou comprar minha máquina de lavar louça, e aí eu não vou precisar ficar lavando louça, eu vou juntar as louças maiores, panela, essas coisas, e lavar na máquina de lavar louça. Só que eu esqueci que eu sou casada com o homem mais mão de vaca do mundo. Ele não deixa eu ligar a máquina de lavar louça, mesmo se eu tivesse, porque eu ainda não comprei. Porque eu sei que eu não vou poder usar. Tem um lugar para colocar? Tem um lugar para colocar. Coloquei? Não, porque eu sou casada com um monte de vaca, eu sei que ele não vai deixar eu usar ela. E aí, gente, a cuba é desse tamanho. Ela é minúscula. Eu quero lavar uma forma, não dá. Porque na minha cabecinha ingênua, eu só ia lavar copo, um pratinho de vez em quando e uma colherzinha. Panela? Eu vou lavar panela? Ai, gente, agora eu vou ter que cortar e fazer uma pia de uma pessoa dona de casa normal. Foi por falta de aviso? Não foi. O meu marido me avisou. Só que, na minha cabeça ingênua, não. Primeira coisa que eu vou comprar é uma máquina de lavar louça. Eu não vou ficar lavando louça. A terceira coisa, assim, que... Não. É a maior propaganda enganosa que existe, que eu coloquei em todos os da minha casa. É aquele ralo inteligente, sabe? Clique. Gente, aquele ralo é horrível. Não importa a marca que você compra, não importa. Ele pode ser bom quando for. Ele é horrível. Os cabelos, a gordura do nosso corpo quando a gente toma banho, até a pasta de dente que eles derrubam assim na pia, sabe? Que criança derruba normalmente, vai colocar e derruba metade da pasta na pia, sabe? Tudo engancha naquele negócio, entope. Aquilo suja, vira uma gordura. É horrível para limpar. É nojento, tem que ficar limpando, tem que esfregar. E eu sou chata, então o que eu faço? Às vezes eu vou lavar o banheiro e vou limpar, aí ele é de inox. O que eu quero fazer? Arear. Por quê? Porque eu fui criada numa casa onde as coisas eram areadinhas. Então, para mim, o ralo tem que estar bem areadinho. Ai, gente, é horrível, 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 caro. Eu deveria ter comprado aqueles normais, sabe? Até de plástico mesmo, que você só roda, porque eu fiquei com medo, eu quis um inteligente, porque na minha cabeça vai vir inseto. Na proteção da casa contra os insetos, só que eu esqueci que eu moro na roça. Os insetos não vêm só do ralo, ele vem da janela, ele vem debaixo da porta, ele vem de todos os lugares, então não adianta. E também tem aquela opção mais baratinha,
Tem até mais caro também, mas até de plástico mesmo, que você roda e fecha o ralo. E roda e abre. Aquele inteligente, ele entope muito rápido. Então, você toma um banho, a própria gordura do seu corpo já entope ele, e aí você já tem que limpar. É horrível. Se você é rico e quiser colocar esse ralo, não coloca, porque coitado das empregadas. Sério, é maldade, é maus tratos. Não façam isso, porque é horrível. Muito mal projetado, entope muito rápido. Não compensa. Luta, não tô pensa. Foi de ter deixado a automação ser decidida pelo meu marido. Por quê? Porque meu marido é mão de vaca. Gente, ele não é mão de vaca assim de não deixar eu comprar as coisas nem nada, não. Mas o que ele pode fazer para economizar, ele vai fazer. E aí, eu escolhi os pontos da tomada. Foi uma besteira também, porque na minha casa tem mais tomada do que espaço. Mas eu. Eu o quê? O que eu tô falando mesmo? Tá, aí eu deixei pra ele fazer os certinho. Só que eu, por exemplo, eu queria algumas fitas de LED em tal lugar. Não, vai gastar muita energia. Eu queria já a Alexa prontinha para casa ser toda automatizada. Aí, quando a gente estava construindo, que é uma coisa assim que todo mundo acaba fazendo, é tipo assim, para acabar logo a construção, o que você fala? Vamos colocar esse baratinho mesmo, para acabar logo, para a gente poder já mudar e ficar tranquilo. Só que, nessa parte de elétrica, se você não faz antes, depois fica muito difícil para fazer. Então, agora vai dar maior trabalho para a gente automatizar a casa, para colocar... para ligar as luminárias, onde eu quero que tenha luminárias, porque eu gosto de casa tipo farmácia mesmo, sabe? Bem clara, bem branca. Eu gosto muito de energia clara. Eu gosto de casa clara. Para minha casa tem que ser muito clara. Então, tá faltando vários lugares que poderiam ter luminárias, que poderiam ter fitas de LED, por exemplo, na escada. Eu queria a escada com energia, aquela energia que coloca no degrau, sabe, para quando você for subir com sensor de presença, que você sobe e você desce, ela vai ligando os degraus. Eu queria assim. Só que eles não deixaram o negócio para tomada, então eu vou ter que colocar aquelas que recarrega, sabe, que dá muito trabalho. Eu queria que já fosse tudo na tomada, sabe. Então, eu me arrependo de ter economizado nessa parte de automação, de já não ter deixado o meio que o projeto na minha cabeça, de, por exemplo, aonde tem os móveis planejados, para ter, por exemplo, agora, quando eu construí o segundo andar, eu já me preocupei com, por exemplo, a tomada da onde vai ficar o closet. Então, já tem os lugares certinho para poder colocar as fitas e também as luzes para o closet acender, essas coisas que no primeiro andar a gente não se preocupou porque estava construindo rápido para poder se mudar logo. E de não ter feito a automação certinha, sabe? Para poder ter esses negócios de... Eita! Para poder ter esses negócios de... Então, me arrependo um pouquinho de não ter feito a casa um pouquinho mais preparada para receber a nova automatizada o suficiente, sabe? Com as coisas que hoje em dia é necessário e que daqui a pouco todas as casas vão ter, né? A segunda... Eu não lembro qual número que eu parei. A sexta coisa, assim, o sexto erro assim, que a gente cometeu foi em relação ao porcelanato. Por quê? O porcelanato, primeiro que eu coloquei um porcelanato caríssimo no andar de baixo. Foi um porcelanato muito caro, que tinha acabado de ter sido lançado, sabe? Eu gastei uma fortuna com porcelanato. Só que, na época, eu não sabia que para colocar porcelanato não pode ser qualquer... Vamos subir, bebê. Então, na época eu não sabia que para colocar porcelanato teria que ser um pedreiro que fosse muito bom e que soubesse lidar com isso, porque o porcelanato ele é muito grosso, ele é muito sensível. Se você corta, logo você perde uma peça. Então, realmente tem que ser um pedreiro que seja acostumado
a fazer esse tipo de serviço. Não é qualquer pedreiro que consegue colocar um bom porcelanato, principalmente esses mais caros, que são muito difíceis de cortar. E eles são muito grandes, muito pesados. Então eu me arrependo de ter colocado porcelanato. No segundo andar eu não cometi esse erro. Eu coloquei um piso simples, um piso barato. O único erro que eu cometi em relação ao piso foi de ter colocado ele claro. Porque lá embaixo poderia ter sido um piso claro, porque não vai muito contato com a rua. Só que eu moro de frente para uma fazenda. Essa fazenda tem muita terra, é pasto, né? Onde tem vaca, essas coisas. E aí venta e toda a terra dessa fazenda vem para dentro de casa. Não tem como deixar fechada porque é muito quente. Então tem que deixar a casa aberta para arejar. Então, eu deveria ter colocado aqui em cima um piso mais escuro para não mostrar tanto, que agora eu preciso sempre ficar lavando essas coisas. Então, quando você for colocar... E outra coisa que é muito importante é quando você for colocar o seu piso, é reparar na iluminação que você fez. Porque, por exemplo, lá embaixo, a iluminação não é tão boa, não foi tão bem distribuído. Não tem tantas luminárias ainda, vai demorar um pouco ainda para a gente conseguir arrumar isso. Então, ela não é muito clara. Então, o piso na loja, com aquela claridade da loja, é de uma forma, e quando chega numa casa mais escura, ele fica de uma outra forma. Então, é importante você ver como que é a iluminação da sua casa, para você saber mais ou menos de como que seu piso vai ficar. Já que em cima é muito claro. É muita iluminação que vem. Então, o meu piso, se eu tivesse colocado um piso mais escuro, ele teria, se fosse o de baixo, o porcelanato de baixo, por exemplo, ele teria ficado lindo. Na hora de colocar o piso, primeiro, se a pessoa que vai colocar vai entender do tipo de piso que você está colocando, se ela realmente sabe lidar com aquele tipo de piso, pensar que a cor, ela é de uma forma quando está na loja, quando chega em casa, é diferente. Você tem que pensar na iluminação que você tem pro piso, pensar se entra muito vento, se entra muita sujeira, para saber se o piso precisa ser claro ou escuro. Isso daí, e o conselho, eu não gastaria muito com piso. Porque piso é piso. Vai chegar uma hora, daqui a uns anos, que esses pisos não vão ser mais modernos. E aí a gente vai ter que trocar. Então, eu não acho que vale tanto a pena colocar esses pisos caríssimos que as pessoas colocam, se dura tão pouco, né? Que logo vai ter que trocar, né? Que não é uma coisa que vai ser para sempre. A próxima coisa, que deve ser a sétima ou oitava, não tenho a mínima ideia de qual número que eu parei, é não ter pesquisado serviços anteriores do pedreiro. Porque o primeiro pedreiro que fez a parte de baixo, ele foi um pedreiro excelente. Ele foi muito bom, muito rápido, muito caprichoso. Só que a segunda equipe que a gente contratou para fazer a parte de cima, eu não perguntei, sabe, sobre onde que você trabalhou antes, o que você, sabe, eu não perguntei nada. Eu só confiei na palavra dele. E ele fez certinho? Fez, mas cometeu muitos erros. E eu gastei muito dinheiro desnecessário por causa da falta de experiência dele. Então é importante você saber a experiência do seu pedreiro, saber no que ele é bom, perguntar para as outras pessoas sobre o trabalho, não contrate só porque uma pessoa te indicou, sem ver todas as outras coisas, assim, sem ter pelo menos uma referência de trabalho dele. E eu fiz isso, cometi esse erro e me arrependi muito. Mas, assim, a casa não vai cair. Então, gente, eu acho que é isso. Tem mais coisas, assim, mais erros que a gente cometeu e claro que até o final da obra, o final de tudo, provavelmente a gente vai cometer muitos outros. Eu lembro que quando eu era pequena, minha tia vivia reformando a casa dela. E eu já consegui entender. É que quando a gente projeta uma casa, a gente pensa que vai ficar de uma forma. Só que aí na vida, no cotidiano e na rotina, a gente percebe que, na verdade, não é daquela forma que você precisa. Às vezes você precisa de mais espaço num lugar, às vezes você precisa de mais
claridade em um outro lugar, ou você pensa assim, ah, eu não vou usar tanto, e aí depois você vê que realmente você vai usar bastante, aí falar assim, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, bastante vídeo, e reparar como é que as pessoas falam sobre determinadas coisas, porque às vezes você vai comprar um piso só porque ele tem um nome, um bom nome, mas na verdade ele não é nem grande coisa, sabe? Na hora que você coloca assim no dia a dia, você vê que ele é um piso difícil de cuidar, um piso de manutenção cara, que precisa de produtos específicos. Então, tem que pensar em tudo. Tem que pensar no lugar onde vai lavar roupa, se vai ter espaço suficiente, se vai ter se lá bate sol, sabe? Tudo tem que ser pensado para depois você não ter que ficar refazendo as coisas e pensar que algumas coisas não compensa economizar, porque senão depois você vai ter que refazer tudo de novo e aí sai muito mais caro.